Então vamos para essa notícia e vamos falar um pouquinho de PEC de transição, que aqui eles citam Lauro Jardim, mas eu vou trazer mais uma notícia do G1 para a gente entender direitinho. Após a decisão do STF, Lira se reúne com líderes para discutir os reflexos na votação da PEC da transição. Parlamentares também buscam alternativas para redistribuir verbas do orçamento secreto consideradas inconstitucionais pelo Supremo. Reportagem de Luiz Felipe Barbieri, Ricardo Abreu e Delis Ortiz, do G1. Vamos lá. Olha a cara do Arthur Lira, o cara que operacionalizou a zona que o Bolsonaro fez com as emendas de relator. Obrigado, Maria de Lourdes. Obrigado, Veridiana Carvalho. Um beijão para você, queridíssima, que está ajudando aqui no meu jornalismo, que inclusive divulgou meu canal. Fiquei muito feliz pela sua proatividade, Veri. Você é maravilhosa e eu adoro que você esteja aqui acompanhando também o meu trabalho. Estão faltando R$25 aí para a gente fechar a nossa meta, gente. Obrigado pela audiência, que está sempre muito bacana nessas manhãs aqui. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Após o Supremo Tribunal Federal tornar inconstitucionais as emendas de relator, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu na tarde desta segunda líderes partidários para discutir os reflexos da decisão na votação da PEC da transição. O Supremo, por 6 votos a 5, decidiu que é inconstitucional o chamado orçamento secreto, como ficaram conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência. Apesar da decisão do STF ter surpreendido a cúpula do Congresso, Lira disse que a Câmara continuará trabalhando para a estabilidade do país. Com a decisão do STF de tornar inconstitucional as emendas de relator, parlamentares discutem uma saída para redistribuir a verba. Em 2023, 19,4 bilhões estão sendo reservados para o mecanismo. Enquanto isso, a PEC da transição já foi votada no Senado e está em tramitação na Câmara. O texto amplia o teto de gastos para permitir o governo manter o pagamento do Bolsa Família em R$600 e abre espaço fiscal para recompor o orçamento de programas e pastas considerados essenciais pela gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, a proposta permite o uso de 23 bilhões oriundos de excesso de arrecadação do governo para custear investimentos. Esse montante teria sido usado para liberar 7,7 bilhões em emendas de relator bloqueados para cumprir o teto de gastos. Texto emperrado. Depois de ser aprovado por um placar confortável no Senado por 64 votos a 16, o texto emperrou na Câmara. A votação é esperada para a semana passada, mas começará apenas na próxima terça-feira, dia 27 de dezembro, ou seja, perto do recesso. Integrantes do Centrão e de partidos que comporão a futura base do governo no Congresso disputam espaço na esplanada e pressionam por cargos no governo. Parlamentares também reclamam de falhas na articulação do governo eleito para aprovar a PEC. Além disso, parte dos deputados resiste em relação a 2 anos de ampliação do teto e quer reduzir o período para 1 ano. Os parlamentares questionam ainda o valor de 145 bilhões e pleiteiam a redução para 100 bilhões ou para até 80 bilhões. Para ser aprovada, a PEC precisa de votos favoráveis de 308 deputados em 2 turnos de votação. O Lira ainda pode criar armadilhas para o Lula, tá? Nessa votação da PEC. Mas o fato é que o Lira está enfraquecido por 2 decisões do Supremo, não uma. O orçamento secreto é inconstitucional e o Gilmar Mendes entende que o Bolsa Família deve ser custeado fora do teto de gastos. Então o Lula já tem 2 argumentos a 1, sendo que o argumento do Lira é mambembe. Ele está na mão, na verdade, assim, o Lula pode entregar como prêmio de consolação uma pasta para o PP, que é o partido do Lira. E aí fica combinado isso. E o Lira fica enfraquecido, inclusive para indicar um sucessor para a Câmara. Isso vai depender de um jogo político mais à frente. Ele ainda pode ter força, sim. Não digo que ele está fora do baralho, mas ele perdeu essa. Porque o Supremo, que era um agente externo, nós estamos voltando a ser o Brasil que nós éramos antes, gente. O judiciário está cumprindo seu papel contra hegemônico, não está sendo populista, está decidindo dentro das regras da Constituição. E nós temos o Lula voltando a fazer as articulações políticas necessárias para pacificar o país. Por isso que quando a gente vê a crise que o PSOL criou em torno de estar ou não no governo Lula como algo pífio. Nós temos que apoiar esse novo governo. Até para não voltar o Bolsonaro ou outro nome da extrema-direita.
Então é muito importante isso que tá rolando.